Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ronaldo mais uma vez. Tudo bem? Espero que sim. How are you? How are you everyone? Beleza. Nós vamos então começar nossa aula de hoje. Quero aqui desejar a todos uma ótima aula, uma ótima semana, não é isso? Nós temos aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta para a gente aproveitar por demais as nossas aulas. E hoje eu estou aqui com vocês, né, começando essa nossa aula, já mostrando que nós estamos aqui na página 61, ok? Aqui é só colocando para vocês, estamos aqui na página 61, como diz em inglês, 61. E nós temos aqui nessa página 61 a presença aqui do direct and indirect speech. Discurso direto, discurso indireto, não é isso? A gente vai fazendo aquela pausa, porque aqui a gente vai falar inclusive de língua portuguesa, não é? Não sei se você lembra direitinho, mas nós estamos aí comentando sobre língua portuguesa, só que em inglês. Agora, antes de a gente começar, eu quero aqui apresentar para você, né, a nossa folha de atividade, tá ok? Nós temos aqui o nosso terceiro ano e logo aqui embaixo nós temos aqui, ó, Direct and Indirect Speech, discurso direto e discurso indireto. Aí você fala, como assim, né? Discurso direto, discurso indireto. A gente vai dar aqui uma explicação para você, tá bom? Falando em língua portuguesa, tá? Veja que nós temos aqui o começo da nossa atividade já diretamente. Read the fragments below and do the exercises, tá? Você vai ler então os fragmentos que estão abaixo, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, né? Nós vamos ler então essas frases aqui e a gente vai tentar fazer esta atividade aqui de baixo. Claro, você vai fazer essa atividade, não é isso? Mais uma vez, então, aqui apresentando para você, né, as atividades. Veja que eu coloquei a frase aqui em inglês, tá? Ok? E aqui embaixo eu coloquei já a tradução para vocês, tá bom? Então, nós vamos então ler os fragmentos, ou seja, vamos ler as frases e fazer os exercícios aqui, as atividades, tá bom? Só apresentando mais uma vez para você, nós temos aqui, ó, answer the questions below, né? Responda as questões abaixo, tá? Nós vamos então fazer um breve comentário, explicar um pouco sobre esse direct and indirect speech, o discurso direto e o discurso indireto, até mesmo para que você entenda o que é o discurso direto, o que é o discurso indireto, tá bom? Eu vou até colocar aqui uma folha para você, que é para a gente escrever alguma coisa aqui, mas você vai entender o seguinte, tá? O discurso direto, ele acontece assim, pela fala da personagem, tá? A gente vai ter o uso de dois pontos, vamos ter a presença de aspas, né? Acredito que você deva estar olhando aqui, né? A presença de aspas. Mesmo que em inglês, nós temos aqui um ponto, mas quando você fala assim, Rick told his father, né? Rick disse ao seu pai, quando você vai falar bem aqui, a gente usa aqui dois pontos. No livro não tem, mas a gente vai dar aqui uma explicação, então a gente vai utilizar esses dois pontos, né? E a gente comentando aqui sobre o discurso, o, vamos colocar aqui o discurso direto logo, né? Porque é o que a gente vai comentar. A gente fala o seguinte, ele acontece exatamente aí, por exemplo, se eu colocar bem aqui assim, o aluno afirmou, né? O aluno afirmou. Quando você coloca isso aqui, o aluno afirmou, a gente está vendo aqui que a gente sempre utiliza o verbo de elocução. O que é esse verbo de elocução? São verbos que anunciam o discurso. Eles introduzem aí uma fala, né, uma indicação, as atitudes e ações do personagem, como por exemplo, você tem o verbo falar, né? Você tem o verbo afirmar, você tem o verbo, por exemplo, perguntar, tá? Você tem verbos, por exemplo, como
declarar. Você tem como verbos, por exemplo, responder. Você tem, tá? Bora colocar indagar e assim por diante, tá bom? Esse discurso direto, você diz assim, ó, o aluno afirmou, ela disse, tá? Nós temos vários tipos de exemplo. Então, por exemplo, assim, deixa eu colocar aqui em inglês, né? Deixa eu ver aqui um exemplo. I will travel tomorrow, por exemplo. I will travel, tá? I will travel tomorrow. Tomorrow, ok? I will travel tomorrow. Eu vou viajar amanhã, tá? Isso aqui a gente pode dizer que é um discurso direto, né? Por exemplo, eu estou triste hoje. I am sad today, tá? Olha, eu estou triste hoje, né? Aqui, estou triste hoje, ok? Eu estou triste hoje. I am sad today. Se eu falar, por exemplo, eu estava dormindo, ó. I was sleeping. Bora colocar o seguinte. I was sleeping an hour ago, né? Eu estava dormindo há 1 hora atrás. Veja que aqui nós temos aqui o discurso direto, tá? Nós temos aqui o direct speech, né? Direct speech significa discurso direto. Então, veja bem, nós estamos aqui, olha, por exemplo, o aluno afirmou, né, um discurso direto. I will travel tomorrow, né, eu estou dizendo que eu vou viajar amanhã. I am sad today, estou dizendo que eu estou triste hoje. Eu estou dizendo, né, I was sleeping an hour ago, ou seja, eu estava dormindo há 1 hora atrás. Deixa aqui eu fazer uma ligeira mudança para você ver aqui uma coisa aqui, ó. Ó, indirect, indirect speech, ó, speech, tá? Indirect speech. Nós temos aqui um discurso indireto. Veja aqui, ó, o aluno afirmou, né? I will travel tomorrow. Eu vou viajar amanhã. Eu estou triste hoje. I was sleeping an hour ago. Eu estava dormindo há 1 hora atrás. Veja bem uma coisa aqui, ó. Ó, I am sad today, ok? Ó, eu estou triste hoje, tá bom? Ou ela está triste hoje. Veja bem uma coisa, eu estou triste hoje. Veja que eu vou passar para indirect speech, tá? A forma que você está contando, que você vai contar para outra pessoa. Olha aqui, she said, né? That. Vamos já falar sobre isso aqui. Ó, she was said. Um exemplo aqui, that day. Ó, aqui, ó. Ela disse que ela estava triste, naquele dia, tá? Veja que aqui eu digo direto, ó, eu estou triste hoje. Ela disse que estava triste naquele dia, tá? Por exemplo, aqui, ó, bora colocar I listened. I listened, to music. Ó, por exemplo, bem aqui, ó. Eu ouvi música ontem, tá? Bora colocar aqui a tradução. Eu ouvi música ontem, tá ok? Bora passar isso aqui para o discurso indireto? Bora colocar que ela ouviu, né, música ontem, tá? Então bora colocar aqui, ó. Ela disse, tá, que tinha, bora colocar ouvido música
ontem, ok? Olha só. Eu ouvi música ontem. Ela disse que tinha ouvido música ontem. Isso aqui é em inglês, né? Bora colocar aqui, ó. She said that tô escrevendo ligeiro, pessoal, por causa do vídeo, tá? Ó, had listened music that day. Veja, quando o discurso ele é direto, eu falo assim, ó, um exemplo. I listened to music. Eu ouvi música, tá? Agora, quando eu estou com indirect speech, ela disse que tinha ouvido música ontem. She said that she had listened music that day. Então, esse discurso indireto, a gente vai aí falar que, bora colocar aqui você está contando, não é? Tá bom? Quando você relata o que foi dito assim, com as suas palavras, né? Com as nossas próprias palavras, ela disse que me amava, né? Quando você diz bem aqui, ó, quando você diz, por exemplo, assim, a gente que você vai, que você entende, que você percebe que ao passar para o discurso indireto, nós temos que mudar o tempo verbal, tá? Se você não mudar para o tempo verbal, se você não mudar, por exemplo, aqui o tempo verbal, tá? Você não vai ter o discurso indireto. Se você mudar o tempo verbal, você vai ter o discurso indireto. Quando eu digo assim, ó, eu estou triste hoje, né? Você está falando, você está dando recado. Isso aqui é o direct speech, como eu mostrei para você anterior, né? Discurso direto, direct speech, como você tem aqui no seu livro. Aqui só está escrito direct, que significa direto. Então, olha só, direct speech. Essa palavra aqui, ó, discurso direto. Quando você coloca aqui indirect speech, discurso indireto, ok? Então você imediatamente falando, né? O aluno afirmou, né? Então aqui discurso direto, tá bom? Quando você muda o tempo verbal, por exemplo, olha, I am sad today, né? Eu estou triste hoje. Mas quando você fala assim, por exemplo, ele disse que estava triste ontem, discurso indireto. I was sleeping an hour ago, né? Eu estava dormindo 1 hora atrás. Aí você vai contar para alguém, né? Olha, ele disse que ele estava dormindo há 1 hora atrás. Então você vai ser aí, bora colocar um interlocutor, o interlocutor da vez, você vai apenas afirmar, né? Então, assim, quando queremos reproduzir as informações que alguém nos relatou, podemos fazê-lo de duas formas, tá? O discurso direto, direct speech, como eu coloquei para vocês, né? O discurso direto, direct speech. Então, quando relatamos que alguém disse, usamos as mesmas palavras que a pessoa utilizou, né? Por exemplo, quando você fala assim, eu te amo, I love you, mais aqui um exemplo aqui para você aqui, I love you, ó, I love you, tá? Você tem aqui o discurso direto, você está falando diretamente, né? Então, quando você relata o que foi dito com as suas palavras, né? Ou com mudando o verbo, por exemplo aqui, ó, she said, ela disse, né? Ó, loved, she loved me, né? Ela disse que me ama. Então que me amava, né? Ela disse que me amava. Então, ó, direto, eu te amo, né? Eu disse que te amava. Então, muito fácil, não é isso? Então, discurso direto, tá? Você está falando, você está afirmando ali, o aluno afirmou. O indireto, ele disse que me amava, ela disse que me amava e assim por diante, tá bom? Então, ela disse que tinha estado dormindo há 1 hora atrás, ela disse que tinha estudado lá, discurso indireto, né? Ela disse que poderia fazer aquilo, discurso indireto. Ela disse que tinha que trabalhar, discurso indireto, né? I must work, tá? Eu tenho que trabalhar, discurso direto, né? Eu posso fazer isso, discurso direto. Então, acho que ficou bem claro a questão do discurso direto e discurso indireto, tá? Agora nós temos a nossa, então,
a folha de atividade, a qual eu mostrei para vocês. E na nossa folha de atividade, nós vamos então fazer o seguinte. Aqui eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, tá? Frases que estão falando sobre direct and indirect speech. Então aqui veja bem, olha só. Answer the questions below. Então nós temos aqui em inglês, mas eu já passei a tradução, olha. Quais fragmentos contêm as próprias palavras de Rick? Discurso direto e discurso indireto que eu falei para vocês aqui agora há pouco. Não esquecendo, pessoal, que, desculpa, toda vez que você vai usar o discurso indireto, você vai ter presença de sinais de pontuação, tá? Não esqueça sempre de observar, né, aspas, nós temos sinais de aspas aqui. Nós temos, por exemplo, num sinal de pontuação, 2 pontos, né? Em inglês, a gente percebe, ou então na falha do livro, que ele não coloca, mas a gente sempre apresenta lá os 2 pontos, né? Para você começar seu discurso indireto. Bom, veja bem aqui, quais fragmentos contêm as próprias palavras de Rick? Então você vai ler, porque já está traduzido aqui, tá? E você vai responder aqui embaixo, tá? Você vai escrever a frase que está lá em cima em inglês, passe aqui para baixo, tá bom? A sua resposta. Então nós temos aqui qual sinal de pontuação é usado para indicar as palavras exatas de Rick. Então você vai olhar lá em cima, já está pontuado, você vai passar para baixo a frase que indica, né, qual sinal de pontuação é usado para indicar as palavras exatas de Rick. Você vai colocar, eu acabei de explicar para você quais são os sinais de pontuação, tá bom? Segundo aqui, nós temos aqui da página do livro, né? Focalizando legal para você, nós estamos utilizando aqui o do livro aqui. Veja bem, olha, nós temos esse comando aqui, mas só que eu dei uma mudada no comando da questão, tá bom? Para ficar muito mais fácil, ó. Traduza as 2 frases a seguir e diga qual está no discurso direto e qual no discurso indireto. Nós estamos falando do direct and indirect speech, só que eu já passei para a língua portuguesa. Então nós temos aqui, Rick told his father, Dad, I want to participate in a 5-mile benefit run. Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai traduzir essa frase e você vai dizer para mim se está no discurso direto ou discurso indireto. E aqui embaixo, na number 2, número 2, nós temos aqui, ó, Rick told his father that he wanted to participate in a 5-mile benefit run. Traduz a frase e você vai dizer se está no discurso direto ou no discurso indireto, ok? Tranquilo, acredito que você vai fazer isso aqui de boa. A gente vai ficar só por aqui, mas nós temos muito conteúdo para você estudar, tá bom? Página 61. Um abraço para você, professor Ronaldo. English Class. Até a nossa próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.